Meus irmãos e minhas irmãs, paz e bem. Chegamos na solenidade da Ascensão do Senhor. Depois de 40 dias que estamos no tempo pascal, depois de 40 dias que o Senhor viveu com os seus discípulos desta terra após a ressurreição, nós celebramos o momento que o Senhor volta para o Pai, volta para o lugar da onde veio. O Verbo que se encarnou em Belém, agora em Betânia, torna a casa do Pai. No prefácio que nós vamos rezar na missa de hoje, se diz 2 motivos pelos quais nós devemos festejar este dia da Ascensão. O primeiro, porque o Senhor nos precede. É a nossa humanidade que é com o Pai. É a nossa humanidade que entra gloriosa e está à direita do Pai. Segunda coisa, é que nos enche de esperança, porque na ressurreição do Senhor, como no seu retorno para a casa do Pai, é um fato que importa não somente para o homem Jesus, mas somos todos nós que temos esperança de um dia estarmos com Ele. Muda o nosso sentido da vida, muda o nosso modo de ver, o nosso envelhecimento, a doença, porque se torna uma possibilidade de um dia estarmos com o nosso Deus, com o nosso Senhor. No Evangelho de hoje, Jesus usa a palavra de Deus mais uma vez para explicar a sua história. E começa dizendo para os discípulos assim: está escrito. Jesus nos ensina um método eficaz para discernir a nossa vida. Tantas vezes nós não sabemos que coisa pensar, por que me aconteceu isso no meu passado, que coisa devo fazer no futuro. É o momento que nós precisamos de uma ajuda, de um padre espiritual, de um guia espiritual, que, usando a palavra de Deus, nos ajude a fazer discernimento sobre a nossa história. E é isso que Jesus faz no Evangelho de hoje. Jesus explica o que vai acontecer com ele e, ao final, diz assim para os apóstolos: vocês são testemunhas. Mas testemunhas de quê? Porque quando nós pensamos, a testemunha é aquela pessoa que viu, que escutou, que fez a experiência com os sentidos. Mas não. Por exemplo, nós escutamos no tempo pascal Paulo, que diz que é testemunha da ressurreição, mas ele não era nem discípulo de Jesus, né, no tempo da vida de Jesus. Paulo, como nós, pode fazer a experiência de ser testemunha através da fé. É a fé que faz alguém se tornar testemunha de Jesus e anunciar que este Jesus transformou a sua vida e que na vida deste Jesus aconteceu isso, porque está escrito que isso aconteceu. Depois de dizer isso, Jesus vai dizer assim: eu mando sobre vocês aquele que o Pai prometeu. Quem é este? É o anúncio litúrgico de que a solenidade de Pentecostes está chegando. O Espírito de Deus que animou a vida de Jesus, que conduziu Jesus já desde o início da vida pública, quando ele abre o livro do profeta Isaías e diz que o Espírito de Deus está sobre mim. É este Espírito que conduziu Jesus em toda a sua vida pública e é este Espírito que ele doa aos apóstolos, que doa à sua igreja. Somos nós que com esse Espírito podemos ser testemunhas. Jesus, no Evangelho de Lucas, está em Betânia no momento da Ascensão. É nesse lugar caro para Jesus, o lugar dos amigos de Jesus, que Jesus volta para a casa do Pai, volta para o Pai que ele deveria sentir tanta saudade dessa presença próxima do Pai. Volta não como veio, volta agora com um corpo, volta na sua humanidade plena. Mas antes de voltar, ele abençoa. E a bênção é um gesto que precede o envio. Pensamos na missa? O sacerdote dá a bênção final e envia. Ide em paz. Nós partimos em missão. Nesta bênção que o Senhor dá aos apóstolos, que o Senhor dá à sua igreja, somos nós que somos abençoados. Ou seja, louvamos a Deus por aquilo que fez, mas também a bênção é garantia dessa presença, da vizinhança do Senhor na nossa história. E somos enviados, partimos em missão. O Senhor volta ao céu, vai, e na primeira leitura nós escutamos a expressão do anjo: homens da Galileia, por que vocês estão olhando?
O que acontece com Jesus, com esse Jesus que vai e que voltará, não é para nós ficarmos somente encantados e admirando, porque isso é só uma experiência que fala ao meu coração, uma experiência íntima. Serve a alguma coisa a mais, serve nos preocupar com os outros e não ter somente para nós a experiência de alegria que nós fizemos, partir para anunciar. O Senhor volta para a casa do Pai. Os apóstolos concluem, por assim dizer, um tempo de formação, de discipulado. E agora eles reconhecem a divindade de Jesus verdadeiramente, porque se prostram. Adoram este Jesus que agora é reconhecido por eles como Messias, como Senhor, como Salvador, como Deus. E estão cheios de alegria. Não é estranho? Deveriam estar tristes? Jesus foi embora? Não, estão alegres, porque entram em uma nova fase da história da salvação. É a humanidade que deve pegar nas suas mãos o dever de anunciar o Evangelho. Mas não tem por que estar triste, porque a presença de Jesus continua no meio de nós. Quando nós nos reunimos no seu nome, quando 2 ou 3 se reúnem no seu nome, é Ele, o Senhor Jesus, que está presente. E agora não só como no tempo da sua humanidade, que era em um só lugar, mas é uma presença que não se perde com a ascensão, mas se torna muito mais ampla, onde o nome do Senhor é celebrado, é invocado, onde se crê no Senhor Jesus, Ele se faz presente, Ele está presente conosco, Ele está presente no meio de nós, está presente em cada um de nós. Os apóstolos se enchem de alegria, frequentam o templo e louvam o Senhor. Louvam porque o Senhor Jesus volta para a casa do Pai. O Senhor Jesus é a nossa humanidade presente junto ao Pai. Louvam porque fizeram uma experiência que transformou a vida deles e que pode transformar a nossa. Se tornaram eles testemunhas para que nós possamos aprender com eles e nos tornarmos também nós testemunhas da ressurreição, testemunhas da vida nova. Estamos ainda no tempo pascal, meus irmãos, e eu lhes desejo para cada um de vocês que seja de verdade uma feliz Páscoa. E que nós possamos, nessa semana, também sentir na nossa vida, na nossa existência, esse chamado que ouviram os apóstolos e nos tornarmos testemunhos para edificar um mundo melhor, um mundo da ressurreição. Uma boa Páscoa. Paz.